O valor da eletricidade em Mato Grosso foi reajustado em média 11,5%. No caso das residências, o preço da energia aumentou 14%. Não bastasse isso, na conta de luz, o consumidor paga os impostos federais PIS e COFINS e o estadual ICMS. Mas o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é cobrado também sobre as tarifas de transmissão e distribuição, as chamadas TUST e TUSD. Ou seja, o consumidor paga imposto sobre a eletricidade desde que ela é gerada na usina, transmitida à empresa concessionária e distribuída nos imóveis. No total, a soma de todos os impostos chega a 40% do valor da conta de luz. Um custo que impressiona quem paga a fatura em dia. É um roubo, né, mano? É um roubo aí que os caras fazem com nós aí. Na sua opinião, deveria ser quanto? Ah, cara, devia ser menos, né? No máximo uns 20% aí. Acredito que se fosse bem aplicado o recurso público, né, essa arrecadação, aí sim valeria a pena, mas infelizmente a gente vê que também a taxa de iluminação pública, então nós temos a cidade escura, nós temos avenidas mal iluminadas, então se fosse justo, né, se fosse realmente aplicado, a taxa seria justa. O advogado tributarista lembra, no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, há ações judiciais questionando a cobrança de ICMS sobre tarifas de transmissão e distribuição de energia. O STF, inclusive, já se manifestou falando que não é competência dele esse assunto. O STJ que vai ter que decidir. Então, essa decisão do STJ vai ser definitiva e deve ocorrer em breve. A questão do STF já é diferente. Ela é uma questão que foi tida como repercussão geral e é uma decisão que vai se aplicar para todo mundo, tá? Seja com ações ou sem. Agora, a retirada, a alteração da legislação, ela depende aí de resolução do Senado Federal. Então, tem um trâmite burocrático para que isso aconteça, mas acontece naturalmente. O ICMS pago pelo consumidor matogrossense sobre as tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica equivale a 1/9 do valor da conta de luz. Por exemplo, uma pessoa que paga por mês R$ 90 na fatura, se a decisão judicial for a favor da população, vai ser reduzida para R$ 80. O problema é que a ação judicial só vai valer para quem entrou com o processo. No caso da ação do STJ, tá, que aqui discute a incidência do ICMS sobre a TUSD e a TUST, ela se aplica para quem tem as ações. Tá, as ações judiciais ajuizadas, e essas ações, via de regra, discutem essa incidência para frente, e algumas discutem, inclusive, a devolução dos últimos 5 anos para trás. Então, também são ações bem relevantes, mas elas entram para quem tem, elas se aplicam para quem tem ação, no caso de êxito, obviamente, no STJ. Hoje, o STJ está dividido lá. Existem 2 turmas, uma favorável, outra contrária, por isso que agora essas 2 turmas vão se juntar na primeira sessão, que chama, e vão decidir em definitivo essa questão. Carlos Montenegro cita outros processos em análise pelo Supremo Tribunal Federal, que questionam o valor total do ICMS na conta de luz. Na verdade, essa questão decorre de entendimento da própria Constituição Federal, né, que estabelece que o ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação. Essas tarifas, que na verdade são cobradas, repassadas ao consumidor por meio por serviços de distribuição e transmissão de energia, não são passíveis de incidência do ICMS. O que é passível de incidência do ICMS é a própria energia. E a base de cálculo dessa cobrança é o valor da mercadoria e energia. Então, quando se incluem os valores dessas tarifas dentro do valor, como se energia fosse, está havendo uma tributação majorada que é realizada mensalmente e paga pelos consumidores, pessoas físicas e jurídicas. Enquanto os tribunais superiores não decidem, o consumidor continua pagando a conta de luz, sem direito de separar os valores da tributação e da energia gasta. O ICMS ele já vem na conta. Então, ou a gente não consegue pagar a conta parcialmente. A gente paga a conta na totalidade e a Energisa ou a empresa responsável repassa esses valores para o Estado, né?
Então, é diferentemente, por exemplo, de um IPVA, de um IPTU, onde você tem, bem ou mal, uma opção de pagar ou não, né? Você ganha um prazo para pagar. O consumidor, no caso da energia, você paga ou fica sem luz. Então, é, de certo modo, uma coação muito grande, né?